Querido irmão, querida irmã, para esta segunda-feira da quinta semana da Quaresma, nesse dia 27 de março, temos como proposta de reflexão o texto de João, capítulo 8, do versículo 1 a 11. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Levando-a para o meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo que Jesus falou, foram saindo um a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, na área do templo, Jesus ensina a todo o povo que ia ao seu encontro. Rumores de passos de um grupo apressado interrompem a palestra de Jesus. Doutores da lei, fariseus, que viviam à caça de ocasião para acusar Jesus de alguma falha, preparam-lhe uma armadilha. Ele deverá responder se é a favor do apedrejamento da adúltera ou então ir contra a lei de Moisés, se a absolver. Em nome da lei, querem destruir o Mestre. Com atitude serena e majestosa, Jesus os convida a jogar pedra na mulher, com uma condição: se forem inocentes. Não eram, viviam no pecado. Por isso, desapontados, desaparecem. Jesus liberta a mulher das mãos dos improvisados e maldosos juízes e a liberta também da situação de pecado. Oferece-lhe condições de vida nova e plena. Querido irmão, querida irmã, se aproximam os dias mais difíceis de Jesus. Apesar da perseguição, Jesus segue firmemente seus passos. A todo instante é colocado à prova. Desta vez, ele está em uma situação que envolve a lei. Apresentam-lhe uma mulher surpreendida em adultério. A lei de Moisés manda que seja apedrejada publicamente. Jesus se inclina e escreve na terra. Depois afirma: Aquele dentre vós que for sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. Aos poucos, todos se retiram. Jesus se dirige à mulher e a convida para uma mudança de vida. Vai e de agora em diante não peques mais. A lição calou profundamente no coração de todos. É muito fácil condenar os outros e esquecer que somos pecadores. Senhor, misericórdia. Querido irmão, querida irmã, a proposta do dia, a missão do cristão é amar e não condenar. E encerrando este momento, reze comigo. Ó incomparável Mestre, tua atitude diante da mulher adúltera desconcertou os escribas e fariseus que buscavam motivos para te acusar.
Teus gestos e sábia resposta vêm atravessando séculos, confirmando que ninguém está autorizado a matar uma pessoa por um pecado cometido ou um erro praticado. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da quinta semana da Quaresma, neste dia 27 de março, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Daniel capítulo 13, do versículo 41 a 62, rezar o Salmo responsorial, Salmo 22, o texto do Evangelho de João, capítulo 8, 1 a 11. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura da profecia de Daniel e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, a Assembleia condenou Susana à morte. Susana, porém, chorando, disse em voz alta: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas e sabes tudo de antemão antes que aconteça. Tu sabes que é falso o testemunho que levantaram contra mim. Estou condenada a morrer quando nada fiz do que estes maldosamente inventaram a meu respeito. O Senhor escutou a sua voz. Enquanto a levavam para a execução, Deus suscitou o Santo Espírito de um adolescente de nome Daniel. E ele clamou em alta voz: Sou inocente do sangue desta mulher. Todo o povo então voltou-se para ele e perguntou: Que palavra é esta que acabas de dizer? De pé, no meio deles, Daniel respondeu: Sois tão insensatos, filhos de Israel. Sem julgamento e sem conhecimento da causa verdadeira, condenais uma filha de Israel? Voltai a repetir o julgamento, pois é falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou apressadamente, e outros anciãos disseram ao jovem: Senta-te no meio de nós e dá-nos o teu parecer, pois Deus te deu a honra da velhice. Falou então Daniel: Mantende os dois separados, longe um do outro, e eu os julgarei. Tendo sido separados, Daniel chamou um deles e lhe disse: Velho encarquilhado no mal, agora aparecem os pecados que estavas habituado a praticar. Fazias julgamentos injustos, condenando inocentes e absolvendo culpados, quando o Senhor ordena: não farás morrer o inocente e o justo. Pois bem, se é que viste, dize-me à sombra de que árvore os viste abraçados. Ele respondeu: à sombra de uma aroeira. Daniel replicou: Mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus, tendo recebido já a sentença divina, vai rachar-te pelo meio. Mandando sair este, ordenou que trouxessem o outro, raça de Canaã e não de Judá. A beleza fascinou-te e a paixão perverteu o teu coração. Era assim que procedíeis com as filhas de Israel, e elas, por medo, sujeitavam-se a vós. Mas uma filha de Judá não se submeteu a essa iniquidade. Agora, pois, dize-me debaixo de que árvore os surpreendeste juntos? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel retrucou: Também tu mentiste com perfeição contra a tua própria cabeça. Por isso, o anjo de Deus já está à espera com a espada na mão para cortar-te ao meio e para te exterminar. Toda assistência pôs-se a gritar com força, bendizendo a Deus, que salva os que nele esperam. E voltaram-se contra os dois velhos, pois Daniel os tinha convencido, por suas próprias palavras, de que eram falsas testemunhas. E agindo segundo a lei de Moisés, fizeram com eles aquilo que haviam
tramado perversamente contra o próximo. E assim os mataram, enquanto naquele dia era salva uma vida inocente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a misericórdia de Deus é o tema da liturgia de hoje. Devemos agir com misericórdia diante da fraqueza do próximo. Não podemos julgar os outros ou levantar falso testemunho, porque Deus conhece o coração de cada um e age com justiça. A primeira leitura da profecia de Daniel é um texto longo, porém de agradável leitura. Narra o intrigante episódio de Susana, uma mulher bela e íntegra, que foi vítima daqueles que deveriam defender o povo, os juízes e anciãos. Eles, juízes perversos e de mau caráter, abusam do poder, apropriando-se de bens e de pessoas, cometendo os piores crimes, sempre acobertados por calúnias e pela imunidade que esse tipo de autoridade goza. O episódio de hoje é marcado pela tentativa de abuso sexual contra Susana, esposa de Joaquim, um homem rico. Ela resiste e eles, os aliciadores, querem condená-la à morte. Nesse processo entra em cena o profeta Daniel, enviado por Deus, que desmascara a injustiça que está prestes a ser cometida contra Susana. Daniel pede a revisão do julgamento e comprova que eles estão mentindo. Assim consegue reverter a história e quem acaba sendo condenado são os acusadores de Susana. Vemos neste relato a mão de Deus defendendo os fracos e indefesos, os caluniados e perseguidos, tendo o profeta como intermediário dessa ação libertadora. Isso nos ensina a fazer o uso da missão profética que recebemos no batismo. Todo cristão autêntico que tem o Espírito de Deus age com honestidade e luta em defesa da vida dos mais fracos ou dos que são injustiçados. Daniel dá uma grande lição de como agir em nome de Deus e impede que atos tão cruéis como esses continuem a acontecer sem nenhuma impunidade. Hoje, ao olhar para a nossa realidade, vemos o quanto faltam pessoas com o espírito do profeta Daniel, prontas a interferir nas situações em que a vida está sendo desrespeitada ou tirada. A vida é desrespeitada quando julgamos o próximo, quando caluniamos, quando agimos de modo preconceituoso, quando não damos oportunidade para o outro se defender, quando por inúmeras atitudes apedrejamos nosso semelhante como se fôssemos perfeitos, quando não perdoamos, quando não damos uma chance ou oportunidade da pessoa se regenerar, etc. É o que propõe o evangelho de hoje para a nossa reflexão. Jesus está diante de uma mulher tida como pecadora. Os que a trouxeram até Jesus a acusavam de adultério. A lei de Moisés mandava apedrejar mulheres que fossem surpreendidas cometendo adultério. Foi essa a acusação contra Susana na primeira leitura. Porém, no caso de Susana, o episódio não passava de uma calúnia. Uma pessoa inocente ia morrer no lugar dos verdadeiros culpados. No Evangelho, a mulher era de fato pecadora, mas isso não justificava a sua morte, mesmo que a lei de Moisés fosse dura contra esse tipo de crime. A situação era, na verdade, uma armadilha para poder condenar Jesus. Se ele defendesse a mulher, estaria indo contra a lei de Moisés e seria condenado pelo povo. Se ele a condenasse, estaria se contradizendo.
depondo contra seus próprios ensinamentos, que são de recuperação dos pecadores, e não da sua morte, e assim perderia o crédito dos seus discípulos. Sabiamente, Jesus encontra a mulher, encontra a melhor resposta, melhor dizendo, e dá uma grande lição a todos os que têm facilidade de julgar e condenar os outros, mas não enxerga os próprios pecados. Jesus propõe um exame de consciência, algo importante para fazermos nessa quaresma ou quando formos julgar alguém. A proposta de Jesus é que, antes de condenarem a mulher, eles olhassem para dentro de si e vissem a podridão que existe. Eles são cúmplices, parceiros, coniventes com pecados ainda piores. Depois desse exame de consciência, Jesus lança a sentença. Quem dentre vós não tiver pecado, ou seja, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. A reação dos que a condenavam foi surpreendente. Foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Quanto mais velho, mais pecado tinha acumulado em sua vida. Eram, portanto, os primeiros a saírem. Também foram dois velhos que molestaram Susana e depois jogaram a culpa sobre ela. E assim, Jesus fica sozinho com a mulher. Ele não a repreende, nem condena, mas orienta que volte e não peque mais. Não peque mais. Ou seja, que daquele dia em diante, com o perdão e a misericórdia de Deus, ela se tornasse uma mulher, uma nova mulher. Querido irmão, querida irmã, todos nós, quando experimentamos a misericórdia de Deus, mudamos radicalmente a nossa vida. Mas às vezes, para isso, é preciso passar por situações constrangedoras e humilhantes, como a da pecadora do Evangelho e de Susana na primeira leitura. Que o amor e a misericórdia de Deus, presentes na liturgia da palavra deste dia, nos ensinem a ser mais humanos e complacentes com nossos irmãos e a nunca julgar as pessoas pelos seus atos, mas sim a ajudar os que erram a trilhar o caminho do bem. Deus faz isso conosco todos os dias. Por que então somos tão duros com nossos irmãos? Vale a pena refletir sobre isso. E encerrando este momento, reze comigo. Pai, livra-me de julgar meus semelhantes, antes ajuda-me a tomar consciência de minhas próprias limitações. Amém.